Existem pessoas que estão muito tempo na igreja, elas não conseguiram ainda ser impactadas, ou por alguma resistência delas, elas não conseguiram mudar. Isso é Sim, só sim. você. Renovação da mente. A palavra foi dada como forma preventiva a todas as questões. A ideia de Deus é que quando ele deu Jesus por nós, ele resolveria o problema da humanidade. E isso é totalmente verdade. Jesus é a solução de todo o problema em nossa vida. Só que as pessoas não foram ensinadas que Jesus é a palavra. E a palavra, no dia a dia, é que resolve todas as coisas. Então, ele deu o nome, ele deu o sangue, ele deu a palavra, ele deu a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, ele deu todas as coisas. E a gente precisa entender que todas as vezes que a gente declara a palavra, a gente está renovando a mente. A gente está tirando um conceito errado e colocando o de Deus dentro. O espírito do mundo foi nos ensinado desde a gente criança. Então, a gente sabe como mentir, a gente sabe como enganar, a gente sabe como manipular. A gente foi criado nesse sistema. E esse é o espírito que atua no mundo. Então, o que nós precisamos hoje, como Romanos 12, 1 e 2 fala, olhe, rogo-vos, pois, irmão, pela compaixão de Deus, que apresente seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, que é o nosso culto racional. E transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, eu só vou entender qual é a perfeita, porque é a madura, é a plena. Eu não quero a boa é 30% da vontade de Deus, a agradável é 60%, a 100%, a totalidade é a perfeita. E essa é a que eu quero viver. Mas a gente começa renovando a mente. Aí as pessoas chegam na igreja e elas aprendem a palavra a respeito de algo que elas estão muito sufocadas. Falta. Ele supre cada uma das minhas necessidades. E aí as pessoas saem da falta. Mas isso é só 30%, porque ela precisa aprender sobre honra, sobre dizimar, sobre ofertar, sobre honra ao Senhor, sobre prontidão e generosidade. Como 2 Coríntios capítulo 8, capítulo 9 vai falar. Então, a gente precisa renovar. E o que é renovar a mente? Renovar a mente é tirar os conceitos antigos e colocar os de Deus. Tirar o sistema do mundo e ver os de Deus. Colocar em prática os de Deus. Então, eu não penso mais como eu fui ensinada a vida toda. Eu tenho que pensar como Deus pensa. Eu não valorizo a forma que meus pais me criaram, a forma que o mundo colocou as coisas aí, que a gente tem que se dar bem em tudo, que a gente tem que ser maior do que todo mundo. Não, eu pego os princípios de Deus e coloco em prática. Por exemplo, vou falar de um princípio que foi ensinado. Foi ensinado uma frase, não é um princípio. Foi ensinado que doença só dá em gente, não dá em árvore. Então isso é um sofisma, isso é uma mentira. Isso é uma mentira, isso é um engano, isso é uma fortaleza. E a palavra de Deus é quem vai destruir tudo isso. Porque doença não foi feito para humano. Doença é a consequência da maldição. E a maldição entrou no mundo através de Satanás. Então Deus não criou o ser humano para doença. Eu não vejo ninguém infeliz porque está doente. Então Deus não tem doença para ninguém. Na Bíblia, Jesus não diz, eu sou a doença. Não, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, eu não preciso aceitar o que o espírito do mundo está ensinando. Eu tenho que ficar com o que está escrito na palavra. E na palavra diz que pelas pisaduras de Jesus, pelo que ele sofreu na cruz, pelo que ele padeceu antes da crucificação, eu tenho saúde divina. Eu tenho vida eterna. Então, eu tenho que ficar com o que Deus trouxe para mim através de Jesus. Eu tenho que considerar e valorizar o que Deus valoriza. E o que Deus valoriza é o que Jesus fez.